Olá, bem-vindo ao canal Luíse Crovesi, o canal da microbiota intestinal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto polêmico. Será que realmente o parto e a amamentação eles podem ser divisor de água na formação da microbiota intestinal e determinar se eu vou ter doenças no futuro? Então, bora lá! Há um tempo atrás eu estava dando uma aula, numa disciplina da pós-graduação da UFRJ, da pós-graduação de nutrição da UFRJ, e me perguntaram sobre se realmente um indivíduo que nasce de parto cesáreo e não é amamentado com leite materno, se ele vai ter uma microbiota ruim que o condene a desenvolver doenças. E naquele momento, ninguém nunca tinha me perguntado aquilo. Eu fiquei meio surpresa com a pergunta, mas eu gostei bastante da pergunta porque me fez refletir e eu consegui responder a dúvida dessa aluna. E aí, o que acontece? De fato, os estudos científicos, eles mostram que crianças que nascem de parto vaginal, natural, versus crianças que nascem de parto cesariano, tem uma composição da microbiota intestinal diferente e que parece que as crianças de parto cesariana, que têm essa microbiota característica, têm uma maior chance de desenvolver alergias, Como a gente sabe, ali o processo de formação da microbiota intestinal, nesse período inicial, ele vai ter muita relação com o desenvolvimento do sistema imune. Então, por isso que pode haver ali uma maior incidência de alergias em crianças que não têm ali uma microbiota de muita qualidade, sendo formada naquele momento. Com relação à amamentação, a gente também vê diferenças. Isso se dá porque o leite materno, ele contém oligosacarídeos que são pré-bióticos, então eles modulam a microbiota intestinal dessas crianças, favorecendo então o aumento de bactérias, especialmente bifidobactéria, que são bactérias benéficas. Já as crianças que não são amamentadas com leite materno, elas não vão ter esse benefício, geralmente elas já têm ali uma microbiota similar à de um indivíduo adulto, com maior diversidade de bactérias. Então elas vão ter mais diferentes bactérias ali no intestino do que as crianças amamentadas com leite materno. Além do leite materno ter os pré-bióticos, eles também são compostos pela microbiota materna. Então, parte das bactérias dessa mãe passa pelo leite para essa criança. Além de todas as outras vantagens que a gente conhece, já são descritas na literatura com relação ao leite materno. Hoje em dia, a gente tem aí fórmulas infantis que contém prebióticos na tentativa de simular esse prebiótico presente no leite materno, mas a gente ainda observa essa diferença, na microbiota das crianças amamentadas com leite materno e as de fórmula infantil. Então, é claro que tem uma diferença, mas a pergunta é se essa diferença ela causa um impacto negativo na saúde desse indivíduo. E aí, eu vou responder a vocês com a minha história. Bom, eu nasci de parto cesáreo, porque eu não estava encaixada, não tinha como fazer o parto normal. Então, eu tive que nascer de cesáreo. A outra situação, eu fui amamentada até os 2 meses de idade. Depois desse período, eu parei de ganhar peso, aí entrou com a complementação com o leite, com a fórmula. Na verdade, foi leite de vaca, que foi introduzido. E aí, nesse momento, eu acabei fazendo o desmame do leite materno e ficando apenas com o complemento, que deixou de ser complemento e passou a ser o principal, o leite principal que me alimentava. E eu cresci. Bom, hoje, as doenças que eu tenho é a rinite alérgica, e intolerância à lactose, que não tem muito a ver com a microbiota intestinal, ela é mais de cunho genético, Então, os genes, eles até têm relação com as bactérias que produzem também a lactase e ajudam ali no processo de degradação da lactose, Mas
apesar do gene influenciar a microbiota, né, o ponto principal ali, no caso da intolerância à lactose, não é a composição da microbiota intestinal, é os genes, né, é uma questão genética. E aí, né, minha mãe e minha irmã também têm intolerância à lactose, e mostrando aí que é realmente uma questão genética que eu venho carregando aí, provavelmente herdada da minha mãe. Então, eu hoje não tenho nenhum problema de saúde além desses dois. A gente sabe que a alergia, muitas pessoas têm processos alérgicos, têm alergias, desenvolvem alergias. É algo muito comum da gente encontrar, né, nos indivíduos. É muito difícil a gente ter uma pessoa que não seja alérgica. E com relação a outros tipos de alergia, eu não tenho. Então, não tenho nenhuma alergia alimentar. Eu posso consumir qualquer alimento, inclusive leites e derivados, né? Lembrando que a intolerância à lactose não tem relação com a alergia, né? Então, eu sou relativamente saudável, tirando a questão alérgica, né? Eu não tenho nenhum problema de saúde. Pode ser que a longo prazo isso seja um fator que contribua para eu desenvolver alguma doença, como, por exemplo, eu tenho uma carga genética muito forte para desenvolver o diabetes mellitus tipo 2. A minha microbiota pode de alguma forma contribuir? Talvez sim, talvez não. Mas o que eu acredito é que o parto e o aleitamento, eles não condenam o indivíduo a ter uma microbiota ruim, ele vai ter aquela microbiota ruim até a morte dele, e ele vai desenvolver várias doenças e não tem que ser feito. Não é assim. São passos importantes para se adquirir uma microbiota adequada, né? Mas eu acredito que o ponto mais importante que esses dois vai ser a alimentação. E aí eu vou voltar um pouquinho na questão do parto, né? E falar o seguinte, que alguns trabalhos já mostram que parece que o ponto importante no parto é a mulher entrar em trabalho de parto. Então acontece de às vezes a mulher entra em trabalho de parto e por algum motivo ela não pode ser submetida ao parto normal vaginal. Ela tem que ser submetida a uma cirurgia e aí faz ali a cesariana, né? Essa cirurgia. E a criança nasce de cesariana. E parece que essas crianças, elas têm uma microbiota mais similar à das crianças que nasceram de parto vaginal do que as que nasceram de parto cesariana de mulheres que não entraram em trabalho de parto. E aí a gente entra no mecanismo de que, durante ali o trabalho de parto, né, a gente tem alterações nos hormônios para com que faça que aquela criança nasça, né? Que vão contrair o útero e ajudar nesse processo aí do nascimento dessa criança. E aí, o que acontece? Esses hormônios fazem com que haja um aumento da permeabilidade da barreira intestinal. E isso vai fazer com que as bactérias da microbiota intestinal materna consigam migrar, né, e ir até o bebê, colonizando esse bebê. Então, por isso que essas crianças teriam microbiota similar. E que, quando essa criança nasce de parto vaginal, o ato dela passar ali no canal vaginal, a colonização pela microbiota vaginal vai ser muito mais na pele do que, de fato, no trato gastrointestinal dessa criança, que é o que a gente vê hoje, que a microbiota do trato gastrointestinal é que tem uma maior relação com as doenças metabólicas e alergias, né, do que a microbiota de outros locais, como da pele, né, que vai ter uma relação muito mais ali com o local em que ela está, menos sistêmico do que a microbiota intestinal. Então, esse seria um ponto, que parece que entrar em trabalho de parto também é importante do que só o tipo de parto, tá? E aí vem a questão, né, da amamentação, que sem sombra de dúvidas, na amamentação com leite materno, a gente vai ter um aumento de determinadas bactérias, que eu acredito que seja um passo importante para o desenvolvimento do sistema imune, né, e dessa criança. E aí a gente entra ali nos 6 meses de idade, né, que essa criança começa a introdução alimentar. Lembrando que algumas crianças, elas começam a introdução alimentar antes, né, aos 4 meses, por conta aí do término da licença maternidade dessa mãe, se ela trabalha, e aí precisa fazer essa introdução anteriormente. E no período da introdução alimentar, a gente tem um boom, né, na diversidade dessa microbiota intestinal. Então, é onde a gente tem um aumento, né, das bactérias ali no intestino. Isso acontece porque essa criança vai ser exposta a vários alimentos, nutrientes diferentes que vão estimular bactérias diferentes a crescerem e aumentarem ali naquele meio.
Antes ela só tomava o leite, que não tem muitos nutrientes diferentes. É aquele alimento, é um único alimento. Então ele vai estimular um único grupo de bactérias, né? Especialmente as bifidobacterium, como a gente viu, né? E aí o alimento ele vai estimular outras bactérias. E eu acredito que esse seja o ponto mais crucial nesse momento de formação da microbiota intestinal, especialmente para evitar desenvolvimento de doenças metabólicas. Eu acredito que naquele momento inicial é mais uma questão do desenvolvimento do sistema imune, tá? E nesse segundo passo tem mais relação com as doenças metabólicas da nossa microbiota. Então, por mais que a criança ela não tenha nascido de parto vaginal, não tenha sido amamentada com leite materno, que a gente sabe que tem algumas situações em que não é possível que seja feito esse tipo de parto de amamentação, como, por exemplo, em mulheres com HIV, né? Porque tanto o parto vaginal quanto ali o aleitamento materno, eles aumentam a chance de infectar o bebê e a mãe não vai querer passar essa doença para o seu filho. Então, essas crianças elas não vão ter esse favorecimento da microbiota intestinal por conta dessa questão. Então, tem situações em que não é recomendado, né, pelo médico, que se faça que se siga o que seria o protocolo mais adequado e não tem que ser feito. E aí a gente não pode achar que essa criança vai estar condenada. O que a gente tem que ver é que a introdução alimentar ela tem que ser saudável, tem que ser rica em frutas, legumes e verduras, em alimentos naturais. A gente tem que, principalmente quem trabalha com um público, né, infantil, materno e infantil, que trabalha com introdução alimentar, explicar para as mães que os iogurtes aí da vida, que as mães são doidas para dar, né, o iogurte aí famoso, que ele não faz bem para o seu filho, que ele não tem nenhum benefício nutricional, explicar essa situação, explicar a importância da alimentação para essa criança. E também, quem trabalha com esse público, né, materno e infantil, é importante explicar para a mãe também, desse ponto de vista até da microbiota intestinal, a importância de o parto natural, né, de parto vaginal, do aleitamento materno, lembrando de sempre respeitar a vontade dessa mãe. Se por algum motivo ela não quer fazer o parto normal, parto vaginal, ela não quer amamentar seu filho, a gente tem que respeitar a opinião, a opção dessa mãe. A única coisa que a gente tem que fazer é orientar quanto à importância, quanto aos estudos científicos mostrando ali os benefícios que tanto a mãe quanto o bebê vão ter, e isso vai ser uma decisão dessa mãe. E a gente tem que respeitar essa decisão, tendo em mente de que nada está perdido. Tudo a gente tem uma segunda chance de tentar melhorar a situação. Então, se você tiver ali um caso de uma criança que nasceu de parto cesárea, foi amamentada com fórmula infantil, cuide bastante dessa alimentação, dessa introdução alimentar, para que nesse momento essa microbiota seja benéfica, seja positiva para garantir saúde para esse indivíduo. Lembrando, né, gente, que mesmo que a microbiota não tenha sido formada de forma positiva, a gente pode modular ao longo da vida. E o que muitas vezes acontece é que ao longo da vida a gente modula a nossa microbiota de forma negativa. E aí, a gente acaba desenvolvendo as doenças associadas a essa alteração da microbiota intestinal. Então, o vídeo de hoje era para responder essa pergunta bem interessante que eu nunca tinha sido questionada e que, por um momento, eu parei para refletir. É verdade, a gente fala tanto, né, que é crucial, até os 3 anos de vida é crucial formar uma microbiota adequada, o parto é importante, o aleitamento é importante, mas tem crianças que não têm a oportunidade de ter o tipo de parto e aleitamento indicados para se ter uma microbiota intestinal positiva e nem por isso elas vão estar condenadas a serem pessoas doentes. Então, a gente tem que ter isso em mente. Era isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, deixa o like de vocês, se inscrevam aqui no canal. A gente tem vídeo às quintas-feiras e eu espero vocês aqui no próximo vídeo.